E aí, gente, tudo bem? Vamos para mais uma aula. Hoje nós vamos estudar o capítulo 11 e um pedaço do capítulo 12. A gente vai até o versículo 20 do capítulo 12, deixando o final do capítulo 12 para a próxima aula. Vamos lá? Vamos começar com uma oração, pedindo para Deus preparar o nosso coração para essa palavra. Amém? Vamos lá, então. Senhor Deus e Pai, eu quero agradecer ao Senhor por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado em cada um de nós, Senhor Deus. O Senhor é um Deus bom, o Senhor é um Deus que cuida de nós, e mesmo em tribulações e momentos difíceis, se nós prestarmos atenção, nós podemos ver os livramentos do Senhor, o carinho com o Senhor cuida da gente, Senhor Deus. Porque o Teu Filho Jesus pediu para que o Senhor não nos tirássemos do mundo, mas que o Senhor nos fizesse vencedores de todas essas lutas, essas dificuldades, Senhor Deus. O Senhor prometeu que estaria conosco, e eu agradeço por isso, Pai. Senhor Deus, eu peço que o Senhor nos ajude no entendimento desse texto, que o Senhor nos ajude falando ao nosso coração profundamente o que esse texto tem a ver com a gente hoje, Pai. Muito obrigado. Clareie o nosso entendimento e fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos começar a leitura, então, pelo capítulo 11. Diz assim: Disse então o Senhor a Moisés: Enviarei ainda mais uma praga sobre o faraó e sobre o Egito. Somente depois desta, ele os deixará sair daqui, e até os expulsará totalmente. Diga ao povo, tanto aos homens quanto às mulheres, que peça aos seus vizinhos objetos de prata e ouro. O Senhor tornou os egípcios favoráveis ao povo, e ao próprio Moisés era tido em alta estima no Egito pelos conselheiros do faraó e pelo povo. Disse, pois, Moisés a faraó: Assim diz o Senhor: Por volta da meia-noite passarei por todo o Egito. Todos os primogênitos do Egito morrerão, desde o filho mais velho do faraó, herdeiro do trono, até o filho mais velho da escrava que trabalha no moinho, e também todas as primeiras crias do gado. Haverá grande pranto em todo o Egito, como nunca houve antes e nem jamais haverá. Entre os israelitas, porém, nem sequer um cão latirá contra homem ou animal. Então vocês saberão que o Senhor faz distinção entre o Egito e Israel. Todos esses seus conselheiros virão a mim e se ajoelharão diante de mim, suplicando: Saiam, você e todo o povo que o segue. Só então eu sairei. E com grande ira Moisés saiu da presença do faraó. O Senhor tinha dito a Moisés: O faraó não lhes dará ouvidos, a fim de que os meus prodígios se multipliquem no Egito. Moisés e Arão realizaram todos esses prodígios diante de Faraó, mas o Senhor lhes endureceu o coração, e ele não quis deixar os israelitas saírem do país. Essa parte do texto, meus irmãos, eu acho ela como se fosse assim um prólogo do que vai acontecer. É interessante que ele fala então que o que Deus disse para Moisés, o que o Senhor disse para Moisés, e logo em seguida, Moisés vai e fala ao faraó exatamente o que vai acontecer. E antes disso, o Senhor fala para Moisés que é para o povo pedir coisas para os seus vizinhos. Vocês vão ver que isso vai acontecer mais para frente. Mas Deus já está falando aqui o que ele ia fazer. E aí Moisés foi para o faraó e disse exatamente as mesmas coisas que Deus tinha falado. E novamente o faraó endureceu o coração. Mas uma coisa interessante aqui é que ele fala assim, olha só, no versículo 4. Disse, pois, Moisés ao faraó: Assim diz o Senhor: Por volta da meia-noite passarei por todo o Egito. Todos os primogênitos do Egito morrerão, desde o filho mais velho do faraó, o herdeiro do trono, ou seja, desde o topo, até o filho mais velho da escrava que trabalha no moinho. A escrava que trabalhava no moinho era tido como a ralé mais básica de tudo que existia no Egito. É o povo mais desqualificado que existia no Egito. Até mesmo mais do que os israelitas. Então, é interessante. Então, do mais alto grau até o mais baixo grau, todos, inclusive as primeiras crias do gado. Nesse caso aqui, é o gado, vamos lembrar, né? Foi gado morrendo, mas sobrou alguma coisa ainda. Mas aqui está dizendo que até a primeira cria dos gados iriam morrer. Então já tinha o prenúncio de tudo o que ia acontecer.
Faraó endureceu o coração de novo. Moisés disse que entre os israelitas isso não iria acontecer nada, porque Deus faz a distinção, e que, mesmo assim, Faraó endureceu o coração e não quis ouvir, certo? Então, quer dizer, tudo isso daqui é um capítulo inteiro preparando para o ápice que vai ser o capítulo 12. Nós não vamos ler o capítulo 12 todo, porque é muita coisa para a gente conversar, e eu creio que numa aula só não daria, não. Porque o capítulo 12, ele é dividido entre a Páscoa, a gente vai falar bastante sobre a Páscoa, sobre a morte efetivamente dos primogênitos e sobre o Êxodo, o começo do Êxodo e também algumas leis sobre a Páscoa e tudo mais. Então, para não ficar muito longo, eu resolvi parar no versículo 20 aqui. Então, a gente vai ver o quê? Nós vamos ver aqui falando sobre a Páscoa. Primeiro isso daí. Na próxima aula, a gente vai entrar na 10ª praga e assim a gente vai terminar o capítulo 12, certo? Mas vamos lá, vamos ler o capítulo 12, vamos ver quais são os ensinamentos, as pérolas, as coisas bacanas que tem aqui. Vamos lá. O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: esse deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia desse mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guarde-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem então um pouco de sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queime o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair, cinto no lugar, sandálias nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Essa é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens quanto dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Esse dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes celebrarão como festa ao Senhor. Celebrem-no como decreto perpétuo. Durante 7 dias como um pão sem fermento. No primeiro dia, tirem de casa o fermento, porque quem comer qualquer coisa fermentada no primeiro ao 7º dia será eliminado de Israel. Convoquem uma reunião santa no primeiro dia e outra no 7º. Não façam nenhum trabalho nesses dias, exceto da preparação da comida para todos, e só o que poderão fazer. Celebrem a festa dos pães sem fermento, porque foi nesse mesmo dia que eu tirei os exércitos de vocês do Egito. Celebrem esse dia como decreto perpétuo por todas as suas gerações. No primeiro mês comam um pão sem fermento, desde o entardecer do 14º dia até o entardecer do 21º. Durante 7 dias vocês não deverão ter fermento em casa. Quem comer qualquer coisa fermentada será eliminado da comunidade de Israel, seja estrangeiro, seja natural da terra. Não comam nada fermentado. Onde quer que morarem, comam apenas pão sem fermento. O capítulo 12, já começa aqui com Deus falando que esse deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Por que o primeiro mês do ano? Até aqui fala que seria o mês de Abib, aqui na minha Bíblia de estudo, que significa espiga nova de grãos. Olha que interessante, né? Na realidade, isso está acontecendo aqui para que o povo entenda que o passado ficou para trás e tudo ia começar de novo. Então, quer dizer que Deus ia renovar toda
a tribo de Israel. Então, nada melhor como começar um calendário novo, começar um ano novo, começar uma contagem de tempo nova, porque tudo a partir desse ponto seria uma distinção entre o que o povo de Israel foi e o que o povo de Israel viria a ser. É interessante que aqui é um ponto da história primordial para os israelitas, porque foi aonde a gente pode falar assim, aqui começou essa parte da história de Israel com Deus junto deles. A gente vai ver no passado, sempre Deus esteve presente, eu não estou dizendo que não, mas a partir daqui tudo vai começar a fluir com relação a Deus e o povo de Israel. Todas as leis, tudo aquilo foi a partir daqui. O que é interessante é falando aqui também uma alusão a Jesus, né? No 10º dia desse mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para sua família, um para cada casa. Ou seja, eles iam comer esse cabrito que seria a Páscoa, mas aqui fala que o animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, que é o que o Cordeiro de Deus, né, Jesus Cristo, ele representa para a gente. É um cordeiro imaculado, aquele que não tem pecado, que não tem mancha. Então aqui já vem uma personificação de Cristo, mostrando a salvação. Uma coisa que é interessante é que eles iam sacrificar o cordeiro e usar o sangue do cordeiro para protegê-los. Da mesma maneira que o que nos protege, nos salva, é o sangue derramado de Cristo em favor do nosso pecado, em favor da nossa vida. E aqui também, o que iria salvar era o sangue derramado. Então, quer dizer, para ter a salvação para eles, teria que ter o sacrifício, teria que ter morte, teria que ter a restauração através do sangue. É interessante, né? Então aqui, ó, tudo que está acontecendo aqui está personificando o Messias que viria. Aí continua, né? Nessa mesma noite comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas, e pão sem fermento. Por que tem esses detalhes, né? E ainda fala, não comam carne crua nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Aqui tem algumas coisas interessantes. Por que assada no fogo e cabeça, pernas e vísceras, como está aqui? Aqui na minha Bíblia de estudos fala que era o método que os pastores nômades usavam para assar a carne. Ou seja, era uma coisa improvisada porque você estava em viagem. Você estava caminhando. Então aqui a ideia da Páscoa é que eles comessem rapidamente, porque logo eles iriam sair. Ervas amargas, para lembrar que no passado eles sofreram no Egito. E que ervas eram essas, né? Tá aqui, ó, a endívia, a chicória, eram plantas que eram do Egito. Então quer dizer que possivelmente eram esse tipo de planta. E por que o pão sem fermento? Bom, eu trabalho com fermento natural, eu sei muito bem como é que funciona isso. Primeiro, fermento natural você tem que produzir ele na sua casa de maneira natural, que vai levar de 7 a 10 dias para você ter o fermento pronto. Só que um pão daquela época, você não tinha o fermento instantâneo que você larga 1 horinha lá e o pão já cresceu. Não, era fermento natural. Então você teria que colocar o fermento na massa e ela iria levar 7, 8, até 10 horas para fermentar um pão. Então a ideia aqui, ó, é pressa, estamos de saída. Então Deus até fala, joga fora o fermento. Não é para ter nem fermento junto com vocês. E aqui dá um prazo de 7 dias. Aí talvez você pensa, nossa, mas se você jogasse fora o fermento, como é que eles iam conseguir mais fermento? Calma, você leva de 7 a 10 dias para produzir o seu fermento usando só água e farinha. Então isso é natural, você consegue fazer, e eles também conseguiam fazer isso daqui na época, porque era o que eles tinham, né? Mas uma coisa interessante, né? Eles tinham que comer já com pressa de quem vai sair. Olha só, tem que estar com cinto no lugar, sandália nos pés, cajado na mão. É uma coisa interessante, né? E a palavra Páscoa, deixa eu ver se eu acho aqui. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, só um minutinho. A palavra Páscoa, se eu não me engano, ela significa passagem. Tá aqui. Páscoa significa passagem sobre.
Então dá o sentido que Deus iria passar sobre eles, olhar o sangue, eles apressadamente comendo, porque saberiam que a qualquer momento eles iam ser livres daquela escravidão, e Deus iria passar sobre eles, fazendo juízo a todo o Egito. E uma coisa que é interessante é que Deus fala de novo que vai matar todos eles e executar o juízo sobre todos os deuses do Egito. Nós vimos em algumas pragas que tinham relação com algum tipo de Deus, né? E aqui passa a régua em todos. Deus está falando aqui que ele iria executar juízo sobre todos os deuses do Egito. E é interessante que isso realmente aconteceu. E Deus fala que esse dia deveria ser tratado como um dia memorial. O que quer dizer isso daí? Um dia para ser lembrado. Então, na Páscoa, nós comemoramos na Páscoa a ressurreição de Cristo. É um dia para ser lembrado. Por que o calendário começa de novo com antes de Cristo e depois de Cristo? Foi feito outro calendário, porque Cristo dividiu a história. Da mesma maneira que a Páscoa foi o início para os israelitas, a nossa Páscoa foi o início para o cristianismo. Então, por isso que a gente também divide o calendário. É interessante, muita gente não pensa nesses pequenos detalhes, né? Mas que são importantes, que a gente tem que pensar. E aí Deus fala para que eles se lembrassem disso daí. E aí comeriam 7 dias, comeriam pão sem fermento, e por aí vai. Vai falar aqui sobre o fermento. A Bíblia também, ela costuma usar o fermento como alguns símbolos. Por exemplo, hipocrisia, a maldade, a perversidade. Por quê? Porque onde você põe o fermento, ele espalha. Não é? Então essa que é a ideia do fermento aqui nesse sentido. É uma alegoria que Deus está fazendo para que o povo entendesse. E é interessante, né, como Deus é criativo nessas alegorias que ele faz. Né? E aí vai. Não comer pão com fermento, e se você fosse achado fermento lá, você seria eliminado do povo. E também para que ninguém fizesse nenhum trabalho. Por que não fazer nenhum trabalho? Porque era um dia memorial para eles se lembrarem. Então, da mesma maneira que nós, por exemplo, quando tem um feriado, por que a gente não trabalha num determinado feriado? Porque, teoricamente, é para a gente ficar se lembrando daquela data do que aconteceu. E aqui Deus está falando, são 7 dias que eles não deveriam trabalhar. Por quê? Era para eles ficarem lembrando. E aí, de novo, celebre a festa de pães sem fermento, porque foi nesse dia que eu tirei os exércitos de vocês do Egito. Aqui Deus já chama ele de exércitos. Celebrem esse dia como decreto perpétuo para todas as suas gerações. No primeiro mês, como um pão sem fermento, desde o entardecer do 14º dia até o entardecer do 21º dia. Durante 7 dias vocês deverão ter fermento, vocês não deverão ter fermento em casa. Quem comer qualquer coisa fermentada será eliminado da comunidade de Israel, seja estrangeiro, seja natural da terra, não como nada fermentado. Onde quer que morarem, como apenas pão sem fermento. Logicamente, nesse período. Por quê? Para lembrar de novo a pressa. Porque naquele momento ali, mesmo que eles quisessem comer pão fermentado, não ia dar tempo. Então essa aqui é a ideia. É uma coisa que bacana, né? Você vê assim o sentido da Páscoa para os egípcios, né? Para os israelitas, né? Que é um pouco diferente da concepção que a gente tem de Páscoa, né? Para o cristianismo. Mas a gente deveria também valorizar, todo cristão valoriza a Páscoa cristã, né? Porque a gente lembra do sacrifício de Cristo. E aqui também mostra exatamente esse mesmo sacrifício, onde foi morto o Cordeiro. Para nós é o nosso Cordeiro, Jesus Cristo, que morreu em nosso lugar. Que a gente possa entender de todo esse contexto em que isso ocorre e que a gente possa também entender o porquê que isso está na palavra de Deus, para nos lembrar disso, para nos mostrar que Deus tirou aquele povo. E depois Deus fez a mesma coisa com Jesus e hoje nós estamos aqui. Nós somos o Israel de Deus hoje.
E nós, sendo Israel de Deus, não tem nada a ver com o Estado de Israel. Não é um país, é um povo, é quem nós somos, a nossa identidade. Mas, e o que a gente pode aproveitar de tudo isso daí para o nosso dia a dia, para a nossa vida, uma aplicação prática do texto para que nós possamos aproveitar mais desse texto ainda. Bom, eu creio que esse texto me leva a pensar que muitas vezes Deus coloca situações na nossa vida onde a gente tem que confiar nele. Porque você imagina, Moisés chegou e falou, vocês têm que matar o cordeiro pascal, passar no umbral da porta o sangue e ficar lá dentro, comendo o cordeiro, ervas amargas e pão sem fermento. O que aconteceria se um israelita, por exemplo, não cresce naquilo e saísse? Possivelmente, se ele fosse primogênito, ele iria morrer, porque ele estaria fora da proteção. E Deus fala aqui, né, que ele passaria vendo o sangue e ele não ia fazer nada naquele lugar. E quantas vezes Deus fala pra gente, tem certas coisas que a gente não deve fazer, tem certos lugares que a gente não deve ir, tudo me é lícito, mas nem tudo convém, sabe esse tipo de coisa? Muitas vezes o crente não para para pensar que isso é importante. Nós devemos ser exemplo para as pessoas. Eu não estou dizendo que a gente tem que ser perfeito, que a gente não pode errar, que a gente não pode passar por situações difíceis, não por culpa nossa, mas por algumas situações da vida. A gente entende isso. Mas dentro do possível, nós temos que ter um coração ensinável, um coração obediente, um coração que vai ver o que Jesus está pedindo e vai cumprir. Amém? Que a gente tenha esse coração, que a gente tenha a noção de que Deus está conosco para nos levar ao arrependimento, nos levar cada vez mais perto dele. Amém? Então vamos orar pedindo para Deus nos ajudar a praticar o verdadeiro cristianismo, a ser fiel a Ele, a caminhar do lado dele, sabendo que Ele nos salvou, sabendo que a verdadeira Páscoa do Senhor é a transformação o perdão que Ele nos deu, a transformação que Ele faz dia a dia no nosso coração. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, eu quero agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito. Quero te agradecer por essas aulas, quero te agradecer porque nós temos aprendido bastante sempre que o Senhor vem falar, Pai. Eu peço ao Senhor graça sobre nossa vida, misericórdia sobre nossa vida, porque nós vivemos tempos tão difíceis, Senhor Deus, que nós precisamos tanto da Tua presença, como o Senhor esteve presente naquela época, eu creio que o Senhor está presente hoje também, e eu creio que o Senhor também pode nos levar a caminhar mais do Teu lado. Que a gente possa confiar no Senhor, que a gente possa ouvir a Tua voz, que a gente possa sempre, Senhor Deus, Te amar e engrandecer o Teu nome. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos ficando por aqui então. Espero que você esteja gostando dessas nossas aulas. Na semana que vem nós vamos ver então a 10ª praga, efetivamente, e tudo que se descortinou a partir disso. Legal? Deus te abençoe. Até a próxima aula.